Olá, pessoal, estamos de volta para mais um dia de bate-papo aqui no Pod da Prefis. Temos sempre, toda semana, convidadas especiais, não é isso, Rafa? É isso aí, Marinha. Mais um episódio do Pod da Prefis. A gente sempre recebendo aqui pessoas que fazem as ações da prefeitura acontecer e não poderia deixar de ser especial hoje, né, Mara? A gente vai tratar sobre um assunto muito importante da saúde da mulher, né, Exatamente. Marinha? Então você, mamãe, futura mamãe, que está aí nos acompanhando, está em casa, que está com seu celular, nós estamos no mês Agosto Dourado. Você sabe o que é o Agosto Dourado? Se você não sabe, nós vamos conversar agora com a Poliana Braga e a Valesca Couto, são as coordenadoras do CIAMA. Explicar tudo aqui pra de São gente, Sebastião. Mara. Vamos explicar pra gente. Meninas, boa noite, sejam bem-vindas a mais um Pod da Prefis. E gostaria que vocês se apresentassem para as pessoas que não conhecem e que estão nos assistindo para falar da importância desse trabalho que vocês realizam. Poliana? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. Falar de amamentação, aleitamento materno é sempre muito maravilhoso, né? Nós somos defensoras da causa, né, Valesca? E eu sou enfermeira obstetra, estou como coordenadora no CIAMA e Banco de Leite Humano. E o Agosto Dourado é um mês dedicado à amamentação, mas eu gosto de lembrar que a amamentação, o aleitamento materno deve ser valorizado todos os dias do ano, não apenas no mês de agosto. Então, hoje a gente vai conversar bastante sobre a importância do aleitamento materno e é muito importante ter esse espaço na mídia, nas redes sociais, para a gente dar voz, né, para o aleitamento materno, que é a forma mais eficaz da gente trazer saúde para os bebês e para as mães. Verdade, é uma fase da vida ali que somos pequenininhos, mas a gente tem que ser muito bem cuidado, acaba sendo delicada ali a criança e realmente tem que ter todo esse cuidado. Conta pra gente também um pouquinho da sua história. Boa noite, eu sou a Valesca Couto, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e nós estamos aqui para falar, enfatizar, né, o Agosto Dourado. Por que essa cor dourada, né? Porque ela remete ao padrão ouro da alimentação infantil. Então, o leite materno, ele contém todos os nutrientes para o bom desenvolvimento da saúde do bebê e da mãe também. Sou responsável pelo Centro de Incentivo ao Aleitamento Materno, né, que é o CIAMA, na Costa Sul, e hoje a gente vai estar falando bastante sobre esse tema. Nós temos a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que vai do dia 1º ao dia 7 de agosto, mas todo mês de agosto, todo ano, ele deve ser enfatizado, porque é muito importante. Com toda certeza. Nós tivemos, né, recentemente, como você falou, do dia 1º ao 7 de agosto, Semana de Amamentação Mundial, a hora do mamaço, né? Isso. Aqui em São Sebastião. O que é a hora do mamaço? Por que vocês fazem essa atividade e a importância dessa atividade para a puérpera, né? Para as crianças, para os recém-nascidos principalmente? O mamaço, ele é um evento que ele já faz parte do município de São Sebastião há muitos anos. A intenção da hora do mamaço é reunir o maior número de mães amamentando um espaço livre. E com isso, a gente está promovendo saúde, né? Então, quando nós temos uma criança amamentada exclusiva no leite materno, nós temos aí uma redução de alergias, de diarreias, menos internações. Então, são inúmeros benefícios, tanto para a mãe quanto para a criança. A gente tem uma diminuição aí também do câncer de mama e a intenção é a promoção de saúde mesmo. E a mãe de hoje, ela tem essa concepção da necessidade de amamentar? Qual é o prazo ideal para a criança ela ser amamentada só com o leite materno? A amamentação exclusiva que a gente fala, né? Essa criança receber apenas o leite materno é até 6 meses. Mas o ideal é que essa criança seja amamentada até 2 anos ou mais, né? Mas quando a gente fala 2 anos ou mais, porque não existe um limite máximo para a amamentação, né? A amamentação ela ocorre até quando essa mãe desejar.
né? A gente fala a dupla, né? Muitas vezes a gente quer o desmame natural, né? Que aconteça de uma maneira tranquila para ambos. A gente orienta, inclusive, esse desmame natural, sem ser abrupto, né? Sem recorrer àquelas técnicas antigas, né? De passar ketchup no pimenta. Né? Tudo de uma maneira com a participação da criança. E por que a gente fala até 2 anos? Porque o sistema imunológico, né, as células de defesa dessa criança, elas estão sendo desenvolvidas nesses 2 primeiros anos de vida. Então, a gente fala que uma criança, ela não consegue, por exemplo, combater um simples resfriado como um adulto, ou uma criança maior consegue. Então, um simples resfriado numa criança pequena, ele pode se agravar, pode se tornar uma bronquiolite, uma pneumonia. Então, o leite materno, ele vem, além da melhor nutrição, como a Valesca falou, ele vem como uma prevenção contra doenças. Então, todas as doenças que essa mãe já teve contato durante a sua vida, vacinas que essa mãe já tomou, doenças que essa mãe está tendo contato num ambiente que é o mesmo ambiente que esse bebê está, ela passa proteção contra essas doenças, né? Ela entrega essa proteção pronta para o bebê através dos anticorpos no leite materno. Então, por isso que a gente fala que não é só até 6 meses, né? Que o leite materno ele continua importante aí até 2 anos ou mais. Eu lembro de uma cena, na verdade eu não lembro, mas meu pai me contava, né? Que ele tinha 2 para 3 anos, que aí minha avó andando e quer mamar, sai correndo atrás dela pedindo mamar para ela tomar. Eu falei, mas você já não era grandão não para poder ficar correndo atrás de mamar? Aí hoje agora elas estão explicando que isso é possível. Eu vou falar para ele, você não estava errado. Eu amamentei minha filha até 4 anos e meio. A gente fez o desmame natural, né? Quando as duas já chegaram à conclusão que a amamentação poderia se encerrar, né? E eu sou muito grata a isso. Minha filha teve alergia a leite, então minha filha não tomava nenhum outro leite. A amamentação foi mais importante ainda, né? Então, eu sou uma defensora do aleitamento materno. Eu falo que todo mundo em casa ficava resfriado, menos ela. Porque a gente passava, e às vezes eu tava lá, gripava, né, usava a máscara, lavava as mãos e continuava amamentando e ela não pegava, né, justamente porque eu estava passando essa proteção para ela, né. E hoje as crianças entram tão cedo nas creches, né, a gente vê as crianças entrando cada vez mais cedo nas creches, então o aleitamento materno ele vem ainda com esse adicional, né, da gente proteger essa criança contra doenças. Verdade. E essa questão das fórmulas ali, quando a criança para, né, de ter essa amamentação assim natural, tem total diferença realmente, né, no tipo de leite que é produzido, né, na amamentação natural, como essas fórmulas, mas também que servem ali para aquele período. Tem gente que tem essa dúvida também, eu posso dar aquela caixinha de leite pro meu filho? Tipo, como que funciona também esse regramento e essas composições também que são produzidos esses leites que são feitos por fórmula, né? Exatamente. O Ministério da Saúde, ele preconiza que todo bebê ele deve ser amamentado exclusivo no leite materno até os 6 meses de vida e dando continuidade a partir dos 6 meses com a alimentação complementar, como a Poliana falou, né? Nós temos, sim, alguns casos de crianças que precisam da fórmula, né? Como você está falando, mas isso precisa ser avaliado por uma pediatra. Isso precisa ser uma conduta de uma pediatra. E quais são esses casos, né? Às vezes a prematuridade ou a gemelaridade, né, que aí acaba precisando ter que entrar com a fórmula. Mas assim, que a fórmula ela não seja usada de forma desnecessária. Porque o que acontece? A gente tem N marcas de fórmulas, mas eu fui num simpósio recente que fala que a fórmula, ela modifica o DNA, né? E o que acontece? É uma proteína pesada para uns órgãos imaturos, né? Por exemplo, informações. Então, assim, o leite materno, ele é um leite humano próprio para um bebê, né? E eu tenho uma fórmula que tem uma proteína muito pesada que precisa
ser metabolizada por esse organismo. E existem estudos recentes que comprovam que quanto mais cedo, que quanto mais precoce eu entro com uma fórmula, mais chances dessas crianças desenvolver alergias, né? E a gente enfatiza muito isso no Ciama e a gente bate muito nessa tecla, porque o que acontece? A gente sabe que é pra gente que essa criança vai chegar, né? E o que acontece? O diagnóstico, ele não é feito através de exame de sangue de imediato, ele é feito através da sintomatologia que essa mãe vai observando nessa criança. Então, por exemplo, uma dermatite, uma pele mais grossa, sangue nas fezes, muco, grumos, uma criança mais irritada ou com refluxo, entendeu? Então, assim, precocemente usada essa fórmula, essa criança tem mais chances. Sem contar que a gente sabe que uma fórmula, ela tem a nutrição, mas ela não tem o principal, que são os anticorpos, né? Que como a Poliana falou. Então, ela não protege essa criança não tem imunidade, essa criança ainda está formando o sistema imunológico, entende? Sim. Então, assim, uma criança que ela é amamentada no leite materno, ela pode pegar um resfriado? Pode, mas as chances dela evoluir para uma bronquiolite, uma pneumonia, é muito baixa. É diferente de uma criança que está fazendo o uso da fórmula. E nós temos essa realidade nos Ciamas. Uma criança que é só amamentada no leite materno e uma criança que está fazendo o uso de fórmula, né? E ainda existe aquele mito de que, meu leite é fraco, não está satisfazendo minha criança. Existe. Como explicar para essa mãezinha, né, o que é realmente o leite materno, que ela tem essa preocupação, eu acho que meu filho não está se satisfazendo com o leite. Como que vocês passam essa orientação? Então, na verdade, não existe leite fraco, né? Isso é um mito. Né? É um mito que é difundido, muito difundido. Existe sim, viu, Mara, essa orientação, mas é um mito, né? Não existe leite fraco. O leite materno, ele possui todos os nutrientes que o bebê precisa. É que o leite materno, ele varia no decorrer da mamada, né? Tem alguns momentos que ele vai ter uma coloração que lembra mais uma água de coco, que ele é mais rico em água. Depois ele vai para o leite que ele é mais gorduroso, então ele muda de cor, e essa mudança de cor, às vezes a mãe fala, meu leite é fraco, né, tá parecendo uma água de coco, mas não, esse leite que parece uma água de coco, né, que é muito rico em água, também é muito rico em anticorpos, né, então o leite, ele vai mudando durante a mamada, mas ele vai ter todos os nutrientes que o bebê precisa. Para a gente ter uma questão de leite prejudicado em questão de nutrientes, essa mãe tem que ter uma anemia muito profunda, né? Muito profunda mesmo, tá? É uma coisa realmente que ela tem que estar tratando, porque ela não está saudável, mas é algo realmente raro, tá? A maioria das anemias leves, assim, elas não interferem na composição desse leite, tá? Então, essa questão de leite fraco aí, tá? É mito, tá ouvindo? É mito, amamente seu bebê, que com certeza ele vai agradecer ao longo da sua vida. Sim, sim. E as mamães, assim, é um processo, né, de transformação do corpo da mulher. Não é fácil, de fato, imagino, né? E qual a melhor forma, assim, porque eu me lembro quando a minha mãe teve minha irmã e amamentava ela, sofria bastante, assim, tipo, com o seio rachado, o bico do peito rachado. Qual as dicas que vocês dão, assim, para as mamães, né, não sofrerem nesse processo? Bom, o principal é a pega correta, né? Hoje nós já temos, né, outras formas também de estar orientando essa mãe, como, por exemplo, a gente tem o laser, né, que está sendo muito utilizado. Nós temos alguns cremes, né, algumas pomadas que são utilizadas com a função de hidratação. Mas o principal é a pega correta. E é justamente para isso que o Ciama está à disposição dessas mães. Então, que essas mães procurem a gente de preferência nos primeiros dias de vida do bebê. Porque é quando acontece todas essas mudanças, essa fase de adaptação, né? Que o primeiro mês de vida é uma fase de adaptação. Não é todo bebê que é automático, ele nasce e já vai mamar. Tem criança que tem dificuldade, tem criança que é mais sonolenta,
sonolenta. Então, existe todo um processo, a gente precisa avaliar a produção dessa mãe, como que está essa pega. Então, é toda essa avaliação que o nosso serviço, ele é justamente um serviço de especialidade, que ele é diferenciado. A gente está lá à disposição para essa mãe, quantas vezes ela precisar, quantas vezes for necessário, até a gente ter esse ajuste. E nós vamos acompanhando com um controle de peso. Às vezes é realizado semanal, de preferência nos primeiros 30 dias. E assim, a rede de apoio, ela também é fundamental, né? Então, a avó, o pai, né, os tios, porque o que acontece? Essa questão também que a gente fala de leite fraco, ela também é cultural, porque um bebê que ele é amamentado exclusivamente no leite materno, ele praticamente mama 24 horas, né? Porque assim, a absorção do leite materno, essa metabolização é muito rápida, então o bebê ele mama, ele faz o cocôzinho, o xixi, ele já quer mamar de novo. É diferente de quando eu dou uma fórmula, que esse bebê dorme mais, porque é como se eu desse uma feijoada para ele. Então essa metabolização é muito mais lenta. E aí é onde, né, muitas vezes o vizinho, alguém fala, nossa, tomou a fórmula, a mamadeira e dormiu, então satisfez. E o peito que é toda hora, então não está sustentando, Sim. né? Então assim, a gente precisa encorajar essa mãe para ela amamentar, né? Orientar ela que o aleitamento materno vai promover saúde. Essa criança não vai ter tantas internações. E sem contar o vínculo também. A gente fala muito de nutrição, né? Mas assim, o vínculo, ele é assim importantíssimo, né? O vínculo. Cria um laço, né? Aproveitando a dica, né, da presença de vocês, passa para o pessoal que está nos assistindo os endereços do Ciama, que horário de atendimento que elas podem procurar as duas unidades. Certo. Então, o Ciama Topolândia, ele fica na Rua Antônio Pereira da Silva, 280, é no Centro de Saúde, Topolândia. Nosso telefone é 3891-4957 e nós somos referência para amamentação e todo atendimento até 1 ano de vida. A gente trabalha junto com a atenção básica, né? O postinho do bairro, né? O pessoal fala do postinho do bairro, né? Mas a gente vai fazer todo esse atendimento no primeiro ano de vida do bebê, né? O pessoal que já encaminha, fala, ó, vai lá, procura o Ciama. Isso. E aí a gente vai fazer, como a Valesca falou, a gente faz esse acompanhamento, é semanal, tem casos que são diários, né? O bebê vai lá todos os dias, né? Até a gente conseguir estabelecer essa amamentação. Se for necessário, prescrição de fórmula, é a pediatra ou nutricionista do Ciama que prescreve, né? Não pode ir lá na farmácia comprar, é prescrição, é igual remédio, né? Tem dose, tem horário, né? E se for oferecido, a gente vai ensinar como oferecer esse leite, né? Tem a relactação, não é na mamadeira. Então, o Ciama, ele está para atender a população, né? Todas as mães, todos os bebezinhos, até 1 ano de vida. O quanto antes vir para o Ciama, melhor. É isso aí. Bom, o Ciama da Costa Sul, ele fica na Avenida Valquivergani, número 878, em Boiçucanga, e nós estamos na estrutura física do Hospital de Boiçucanga e ficamos no 1º andar. Funcionamos de segunda a sexta, das 8 às 5, e a gente também conta com uma equipe multiprofissional, né, Poli? Nós trabalhamos, tem nós que somos enfermeiras e nossa equipe de enfermagem, temos pediatras, temos nutricionistas, fonos e odontopediatra. Quer dizer, tá bem amparado. Bem amparado, completo, né? Psicólogo, assistente social, Isso. terapeuta ocupacional. Muito legal. E, tipo, o atendimento, assim, tem muita gente, assim, indo, aparecendo para utilizar os serviços. Vocês têm mais ou menos a base, assim, do que vocês andam. É uma tendência, eu acho, que, tipo, cada vez as pessoas têm meio receio de ter filhos, né? A gente tá numa fase, né, do mundo, assim, né? Que não é qualquer momento que a gente coloca o ser humano no mundo, né? Verdade. E como é que tá, assim, essa questão, né, do número de atendimentos e das pessoas que procuram o serviço do Ciama? Olha, esse receio não existe na Costa Sul. Porque assim, há uns anos atrás, a gente fez um levantamento de números de partos, né? E a gente viu que de 10 partos que acontecia aqui no centro, 8 era Costa Sul, né? Inclusive eu estava conversando com o obstetra e ele falou, Valesca, depois que inaugurou a maternidade da Costa Sul, aqui tá assim, zen, tá tranquilíssimo. Então assim, Olha é só. muita criança mesmo.
O Ciama da Costa Sul, ele faz em média de 900 a 1.200 atendimentos mensal. Então, nós temos uma demanda grande. Eu conto com 2 pediatras, né? O nosso protocolo é de 0 a 1 ano, somos referência em puericultura, e esses atendimentos para pediatra, eles são trimestral. Né? E para enfermagem na Costa Sul, eu faço os atendimentos dos recém-nascidos, mas também a demanda é livre para controle de peso, avaliação e todas essas questões de dúvidas relacionadas à enfermagem. Nossa, mas é muita gente, É não é? muita Não? gente. Assim, seria o normal dentro do padrão, ou vocês podem falar que realmente nasce muita criança? Nasce muita criança. E na verdade... Não, e na verdade, assim, o que é que acontece? O Ciama daqui, a gente também tem uma média de 1.500 atendimentos mês, né, 1.500, tem mês que fecha quase 2.000, né, porque a gente tem uma equipe bem completa, né, como a gente falou, são muitos profissionais, né, então esse bebê, ele não passa só com a enfermagem e a pediatra, né, ele vai passar com a assistente social, com a psicóloga, se precisar, né, vai passar com a nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, então ele é visto muitas vezes, né, então não é só questão de número de atendimentos, né, é uma criança que ela é vista várias vezes, né, e eu falo que nem serviço particular tem isso. Né? Então, o Ciama, ele é referência, né? A gente atende, na verdade, até às vezes, o bebê que passa no serviço particular, que usa a rede particular, ele passa no Ciama também, por essa equipe multiprofissional, por esse aconselhamento que a gente dá em amamentação. E o Ciama, ele é referência para outras cidades, né? Isso que é legal. Outros municípios, eles vêm aqui conhecer o serviço, né? Uma vez Guará veio, ficou uma semana com a gente lá no Ciama para conhecer mesmo o serviço, para tentar implantar algo parecido na cidade, né? Porque realmente é algo muito completo, né? Uma assistência muito integral ao bebê, né, a mãe e ao bebê, principalmente nesse primeiro ano de vida, que é o nosso foco, né? E essa ação acho que é importante porque ela reduz os números de mortalidade infantil, né? Sim, e é o nosso principal objetivo, né? O aleitamento materno, ele é a principal estratégia para evitar a mortalidade infantil, né? A principal estratégia que existe é o aleitamento materno, né? Então, e a gente tem um serviço que é todo voltado para isso. Claro que a gente não faz só isso, né? Como hoje a gente centraliza a questão da puericultura no Ciama, a gente vê muito além disso, né? A gente vê toda a parte motora, de neurodesenvolvimento desse bebê, mas a gente, claro, tem um foco na amamentação. E aí, galera, vocês estão gostando do nosso bate-papo? Se vocês estão gostando, não deixe de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube da Prefeitura de São Sebastião e ativar o sininho para você receber todas as notificações e conteúdos produzidos aqui pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura de São Sebastião. Além do Pod da Prefs, tem inúmeros outros conteúdos que vocês podem conferir. Além disso, não deixe de seguir também nossas redes sociais, tanto o Instagram como o Facebook, e de conferir as matérias e releases produzidos lá no site. Você que gosta daquele conteúdo mais denso, mais explicativo, pode visitar o nosso site agora, né, Marinha? Exatamente, a Rafa deu muito bons recadinhos aí, lembrando do nosso Zap, né? Verdade. Tá aí o QR Code aqui na tela que Só você pode apontar acessar. o celular. Basta apontar o celular para você mandar as suas dúvidas, sugestões e também perguntas para os nossos convidados ou até mesmo dos serviços oferecidos pela Prefeitura de São Sebastião. E é isso aí, galera. Exato. Voltando, estamos aqui com a Poliana e com a Valesca, são as coordenadoras do Ciama aqui em São Sebastião, aqui na região central. Verdade. E também na Costa Sul. Aula aqui, né, Mara? Dando uma aula verdadeira. Verdade. E aproveitando, já que a gente está falando em aula, Sim. uma dúvida, vocês falam sobre essa questão da importância da amamentação, né, da criança, mas assim, lá atrás, na época das nossas avós, né, dos nossos pais, existia assim uma questão de, e agora é época de dar mamar, com 3 meses vamos começar a introduzir o chazinho, depois isso. Pelo que vocês estão falando, pelo que a gente pesquisou, mudou tudo. É isso? O que mudou? Por que uma das coisas que me surpreendeu é não poder mais dar o chazinho. Eu lembrava da Chuquinha, que dava para as crianças, chazinho de camomila. Não pode mais assim agora? Como que funciona
Qual é a real? Então, até 6 meses aleitamento materno exclusivo. Então, não se dá água, não se dá chás, não se dá nada. Ah, a Poliana tá fazendo 40 graus. Não importa, o leite materno, ele tem água na quantidade adequada. Essa criança, ela só vai mamar com uma frequência maior, né? A partir de 6 meses, a gente até evita, né, chá, sucos, a gente vai preferir a fruta, né, essa criança ter contato com o alimento mesmo, mastigar, a textura, né, por isso que a nutricionista do Ciama, ela faz toda uma consulta, a consulta demora por volta de 1 hora, né, Valesca, que ela vai passar toda essa orientação, né, da consistência dos alimentos, quando dar, qual alimento evitar, qual alimento oferecer, né, então por isso que tem que fazer o acompanhamento certinho no Ciama, que vai passar por todas essas orientações, mas realmente não se dá mais, tá, o que pode é a mãe, né, tomar dependendo do chá, ela pode tomar, E aí, né? passando pelo Isso, leite. mas não o bebezinho. Inclusive, nós temos aqui o nosso amigo Márcio, que é a nossa técnica aqui, ele nosso estava contando, streaming aqui. ele tem uma filhinha de 11 meses, que agora ele faz a bagunça com a filhinha dele, a Isa, né? Corta todas as frutinhas, põe no cadeirão, para ela brincar. Esse seria o processo correto para a criança que está começando a sentir, a tocar, Até sentir o a tato, textura, isso que é né? legal, né? Isso é um método, né, utilizado, que é o BMW, né? BMW? É. E Eu aí pensei no carro. a intenção é essa mesmo, né, da criança, é sentir a textura do alimento, ela desenvolver a independência, a autonomia, né, e tem pais que optam por esse método. Sim. E aí usa também em conjunto com outro método que a gente sabe, né, que é o nosso tradicional. Né, mas os dois são métodos válidos, são orientados pelas pediatras, sim. Muito bom. Muito legal, mas é importante isso também que elas falaram, né, porque passa pela mãe também essa responsabilidade de se alimentar bem para ter os nutrientes Sim. corretos ali para a criança, porque se a mãe também se alimenta, sei lá, com fritura, tudo isso passa para o bebê, né? Também Sim. é importante esse ensinamento, né, e condução ali com a mãe, não é? Sim. Tudo que a mãe ingere, ela passa para a criança através do leite materno. Então, essas orientações também são realizadas para a mãe desde a gestação. No Ciama, nós temos a nutricionista, né, que ela atende todas as crianças a partir dos 6 meses, que vão entrar com a introdução da alimentação complementar. E também algumas gestantes passam com ela também, justamente para ter toda essa orientação. E a gente também faz o curso, né? O curso de casais grávidos, né? Bom. Onde nós temos vários temas que é Muito abordado legal nesse curso. Então, nós temos também essa equipe multiprofissional e nós temos uma aula que é justamente com a nutricionista, para estar passando todas essas orientações. Da Isso é necessidade muito da bacana. mudança, Inclusive, eu né? vou aproveitar para Curso. fazer propaganda, que a gente vai ter Sim. um curso de gestantes, a gente ainda vai divulgar, claro, né? Mas vai abrir uma turma 29 de setembro, lá no Ciama Topolândia, tá? Oportunidade aí, Oportunidade. gente. Na verdade, todas as gestantes tinham que fazer o curso, né? A preparação para a amamentação, ela começa desde a gravidez, né? Quando a gente pega um casal, né? Uma mãe que se preparou desde a gestação, a chance da gente ter uma amamentação mais com sucesso, né, Vá, sem Sim. grandes desafios, é maior. Né, porque ela já vai ter todo um conhecimento. A amamentação, apesar dela ser natural, biológica, ela é sim aprendida. Sim. Né, a questão da pega, como a Valesca falou, o posicionamento. É importante ela aprender sobre isso. Né, e Muito começa legal. desde a gestação. Com certeza nós vamos divulgar Sim. mais para frente esse Sim. curso no site aqui da Prefeitura de São Sim. Aí as Sebastião. imagens aí Inclusive, na ó, o tela. Márcio está colocando umas imagens aqui. Isso aí é um certificado. É o dia da Certificado. doação de leite materno, o Dia Mundial da Doação de Leite Materno. A gente foi até a Casa das Doadoras, né? Vai entregar uma Sim. lembrancinha. Isso é um atendimento, né? O curso O de curso. gestantes, a gente Nossa, coloca que os legal pais darem essa foto. banho, Para ensinar, isso é muito Olha bom, essa né? foto, a felicidade do papai, gente. Olha dando isso. banho na boneca. E o bacana é isso que eu ia Esse é o falar, curso né? de desengasgo do SAMU, uma parceria Olha com que o SAMU. demais. Falaram que ontem eu vi até, inclusive, eu vi esses dias uma imagem de um rapaz, um jovem que se engasgou. A mãe entrou em desespero, não sabia o que fazer. Veio o primo de O 14 garoto anos. que salvou. Isso, e salvou Eu vi também isso. o primo. E aí o pessoal comentando, nossa, mas a mãe ficou nervosa, por que a mãe não sei o quê?
a importância de fazer esse curso, porque a gente não dá para julgar quando você vê seu filho numa situação. Então, acho que é importante que todos passem por esses cursos para saber, na hora, tentar manter a calma. Como que é que funciona? Esse curso é uma parceria, como a Poli falou, do SAMU, né? Tanto com o CIAMA da Costa Sul, quanto do CIAMA aqui do Topo. E é muito importante os pais e a família também saber realizar essa técnica do desengasgo, porque nós sabemos que o alimento que mais engasga é o leite, né? Seja o leite materno, seja a fórmula. E também quando essa criança entra na alimentação complementar, né? Também existem esses casos. Então, assim, é muito importante a participação. Geralmente a gente estende o convite para as creches e berçários, né? Porque essas crianças são espaços que elas vão, né, utilizar. E assim, a Prefeitura de São Sebastião, na verdade, ela está realizando todos esses cursos em todos os serviços públicos, né? Então, isso é muito importante. É a Lei Lucas, né? Exatamente. Que foi criada e está todo mundo passando então, por essa capacitação, né? Isso, então, nas escolas, nos berçários, nas creches, e são todos os profissionais, desde as monitoras, professoras, merendeiras, todos estão sendo capacitados. E isso é muito importante porque salva a vida. E tempo é vida. Com certeza. Verdade. Com certeza. Nossa, mas o que eu queria pontuar é a importância desses cursos com a família, junto com os pais, juntos. Porque apesar, né, de ser ali um momento muito próximo entre a mãe e o filho, o pai também pode estar ali do lado e pode estar preparado e vivenciando junto, né? Lógico que existem famílias, né, que acabam tendo separação e separações, acontece, né? Mas qual que é a importância da participação do pai nesse momento também? Tanto para ser o apoio ali para a mãe, mas também para estar conectado ali junto com a criança. Então, o pai eu falo que só não amamenta, o resto a gente faz, né? Sim. E a gente vai o tempo inteiro incentivar essa participação do pai, né? Inclusive no curso de gestantes, como vocês viram na foto ali, é um pai dando banho, né? A gente coloca os pais para participarem. Quando vão passar em consulta, entra todo mundo na sala, né? Entra a avó, né? Os irmãos, o pai. A gente o tempo inteiro, a gente quer essa rede de apoio, né, junto com essa mãe. Porque a mãe não é a única responsável pela amamentação. Se essa mãe ela não está num ambiente favorável à amamentação, essa amamentação não flui. Né? Então, às vezes, ela tem toda uma condição física para amamentar, mas ela não tem uma condição psicológica, emocional, porque ela não tem um ambiente favorável a isso. Né? Às vezes, a gente tem a família ali falando: seu leite é fraco, seu leite não sustenta, e essa mãe ela vai entrando nesse mundo e ela começa a acreditar nisso. Né? E a gente tem um hormônio que chama ocitocina, é o hormônio responsável por tirar mesmo o leite materno do peito. A prolactina produz e a ocitocina ejeta o leite da mama. E quando essa mãe passa por situações estressantes, que ela tá triste, depressiva, a ocitocina fica baixa. E aí o leite não sai em grandes quantidades dessa mama. Então o emocional dessa mãe é muito importante. Por isso que a gente tem a psicóloga na equipe. Muitas vezes a gente tem que fazer uma terapia com essa mãe, psicológica. E o pai é um apoio muito importante nesses momentos. Por isso que a gente chama de curso de gestantes e casais grávidos, que a gente quer a participação do pai. Às vezes ele não pode estar presente, né, por N situações, então leva a amiga, leva a avó, vai sozinha. O importante é ir, né? Com certeza. Com certeza. Ainda há situações de mães solos que não têm o companheiro. Como que se trabalha essa questão? Porque ela tem essa preocupação com o filho que está por vir ou que já nasceu, mas não tem o apoio psicológico que necessita, e isso acaba interferindo nessa questão da produção do leite. Sim. Como que vocês trabalham isso com essa mãe? Na verdade, é uma grande realidade nossa, né? A mãe solo. E tem estudos que comprovam que esse primeiro ano de vida, a taxa de divórcio e de separação ela é muito alta, né?
Porque o que que acontece? É uma criança que chega, é uma mudança muito grande que acontece e muitas vezes o parceiro que deveria ser ali fundamental nesse processo, ele não entende, né? Porque a mãe, ela fica muito voltada para o bebê, ela tá ali numa amamentação exclusiva praticamente 24 horas. Ela tem toda essa questão de mudanças hormonais, como a Poliana citou, né? Tanto esses hormônios, a prolactina como a ocitocina. E assim, muitos maridos e pais, eles não entendem, né? E aí começam os conflitos. Então, assim, o índice de separação nesse primeiro ano de vida, ele é muito grande. Então, por isso a importância da presença do pai nesse curso, para ele saber todas essas questões fisiológicas que vai acontecer com a mãe, mas que a função dele, né, por mais que ele não amamente, é ali estar presente, é encorajar essa mãe, é ser realmente a rede de apoio, porque ele também é uma peça fundamental, ele é tão importante quanto a mãe, né, nesse vínculo, nesses cuidados. Nós temos, sim, as mães solos que né, acabam indo, claro, no nosso serviço, e aí é onde a gente entra, assim, com toda a equipe multiprofissional, né, de psicólogo, enfermagem, para estar dando todo esse suporte para a mãe, porque muitas não têm rede de apoio, elas são só ela e o bebê, né, então elas realmente precisam, e o serviço é fundamental para isso. E quando a gente fala rede de apoio, complementando a Valesca, a gente também coloca o serviço de saúde como rede de apoio. Sim. Então, para essas mães solo, o serviço de saúde, ele vem, né, muito importante. Nós temos no CIAMA as atividades integrativas, que é a Chantala, banho de ofurô, reflexologia, as próprias atividades coletivas, cursos, né? É um momento que ela fica inserida na comunidade, ela tem as outras mães para ela conversar. Então, é um momento que ela também tem uma rede de apoio ali que se constrói, né? Muitas vezes ela não tem na casa dela, mas ela constrói com a gente. Então, dessa maneira, a gente vai dando todo esse auxílio para ela. Perfeito. E agora uma dúvida. O corpo da mulher já entra em transformação durante a gestação, né? Então, no caso, quando ela vai, tipo, né, parir, no caso, se for um parto natural e um parto cesariana, influencia na formação do leite também? Como que funciona essa questão também de como a mulher fornece a vida para o bebê? Existe o parto natural, né, que a gente Sim. fala do parto normal, e existe as cesarianas. A descida do leite, que a gente chama de apojadura, né, a gente observa que no parto natural, no parto normal, essa descida, ela é automática, né, e na cesárea, isso não é uma regra, mas geralmente a apojadura, ela pode demorar algumas horas, mas isso não significa que esse bebê vai ficar sem ser amamentado, porque nos 2 partos a gente tem esse primeiro contato, né, que é colocar esse bebê para mamar, para ele sugar na primeira hora de vida, independente da via de parto. Uhum. Ah, interessante. Não sabia. Aproveitando esse gancho da amamentação, São Sebastião tem um serviço, um programa que eu acho que é muito importante, Rafa, que já que ela falou dessa questão, né, às vezes da demora, da descida do leite, para algumas mães que têm a dificuldade ou acabam perdendo, né, não tem o leite, que é o banco do leite materno. A Poliana, sei que você está à frente desse serviço, que você explicasse para a gente como é que funciona, a partir de que momento que é oferecido, por quanto tempo esse leite, ele precisa ser oferecido, se é direto, se é só até conseguir que a mãe faça essa produção espontânea, como que funciona? Então, nós temos o banco de leite humano, nós recebemos o leite doado pelas doadoras, nós buscamos esse leite na casa das doadoras, ele passa por todo um processo de pasteurização, de controle de qualidade, então um laboratório mesmo nós temos ali no CIAMA. Essa imagem é do banco, né? Isso, essas imagens são do banco de leite, então cada frasquinho desse passou por todo um processo, né, de pasteurização, controle de qualidade, a gente faz vários exames nesse leite, para a gente poder assegurar que esse leite, ele está próprio para o consumo, tá?
E esse leite, ele vai ser, então, dispensado para a maternidade daqui de São Sebastião. O caso, né, desse bebezinho que a mãe está tendo alguma dificuldade inicial ao seio, ele recebe esse leite do banco. Aí, assim, a gente evita o uso da fórmula infantil, Sim. que ela é bem prejudicial, principalmente nessas primeiras horas de vida, nesses primeiros dias de vida. A gente também manda esse leite para a UTI de Caraguá, que é para onde vai nossos bebês quando precisam de UTI. O banco de leite, ele é principalmente para UTI, porque para esses bebezinhos que estão na UTI, ele não é apenas um alimento, ele é uma chance de sobrevivência, né? Para esses bebezinhos que estão internados na UTI neonatal, eles têm muito mais chance de sobreviver se eles receberem um leite materno. Daí a importância de se Daí a falar do importância, leite, do aleitamento exatamente. materno, né? E a gente também tem um posto de coleta de Ilhabela, né? Então a gente pasteuriza também e retorna um pouco de leite para Ilhabela. Então a gente direciona para esses 3 locais esse leite. E a gente precisa aumentar cada vez mais o número de Isso doadoras. que eu ia falar, como é que está a Isso. questão da doação? Quem que é que pode doar? Como que Toda mãe funciona? que amamenta é uma potencial doadora. Então, se você amamenta, entre em contato com o banco de leite. Se você é da Costa Sul, com Ciama da Costa Sul. Se você é aqui da região central, Costa Norte, com Ciama Topolândia, que a gente vai passar todas as orientações e buscar esse leite na casa. A gente leva os frascos e depois busca esse leite na casa. Então, é uma chance de realmente nos juntar a nós nessa campanha de salvar vidas, né? As doadoras, elas realizam um ato de amor muito lindo. Nós somos muito gratas às doadoras de leite materno. E elas, quando elas doam leite, né, fica aquele medo, será que vai faltar para o meu bebê? Não, não vai faltar para o bebê. Quanto mais leite sai, mais leite vem. É assim que é a regra, né, da amamentação. Então, as doadoras de leite materno, elas têm muito leite, né, porque elas amamentam e ainda retiram leite para doação. Teve uma época, eu não sei se aqui acontece, se já fizeram, que essa questão dos frascos, que pedia para as pessoas pegarem frasquinhos, aqueles antigos de maionese, para poder utilizar. Funciona ainda? É mito? Como que faz? É porque o frasco ele tem que ser dividido com tampa de plástico, né? E atualmente hoje as tampas são tudo de alumínio. Então a gente não consegue fazer muita, né, campanha de doação, porque os frascos realmente eles têm que ter esse critério de ter tampa de plástico, né? Eles serem divididos com tampa de plástico. Hoje em dia os que dariam para doar, né, seriam esse tipo Nescafé, né, que eles são, né, de vidro com tampa de plástico. Às vezes a gente recebe doação, né, mas vidro não falta. A gente leva para as doadoras, né, pode doar que vidro não vai faltar. E tá? quanto tempo esse leite pode ficar armazenado, por exemplo, em casa? Para vocês poderem pegar, que a mãe pode encher, né, esse vidro e vocês irem buscar? Até 15 dias. Sim. Tá? Na Até 15 geladeira dias no freezer. Sim. Ele fica no freezer. A gente dá todas essas orientações. A mãe recebe um kit. Dentro desse kit tem as orientações por escrito, tem máscara, tem touca, né? Tem todo um cuidado na hora de fazer a extração desse leite. E aí ele fica no freezer, no congelador dessa mãe, e a gente busca esse leite. Tá? A gente tem que pasteurizá-lo até em 15 dias, tá? Que é a validade. Sim. Tá? Não, imagina as histórias que elas não têm, assim, de casos, né? Que às vezes uma criança que estava ali com uma situação delicada de vida e que através desse leite que foi doado se recuperou e hoje tá aí correndo por todos os lados. Vocês têm alguma história, assim, que, tipo, até mexeu com o emocional de vocês, assim, porque eu acho que tem que ter, né, muita força para estar nessa linha de frente, né? Trabalhar com a saúde, né? Eu sou apaixonada com prematuros, né? Sim. Ai, chega prematuro no cinema, já tiro fotinha do pezinho, da mãozinha. Eu acho que eles são guerreiros, né? Sim. E o leite do banco, ele é muito direcionado para prematuros, porque geralmente o prematuro vai para UTI. Né, um prematuro mais de risco vai para UTI. Então, assim, muitas mães, o bebê usou, né, o leite do banco enquanto estava na UTI, e muitas querem doar por causa disso, né? Meu bebê usou. Você teve uma doadora, Eu né, tive Vara, a que teve Fran, um depoimento agora, né? A Fran da Vila Saí, ela utilizou o leite quando a bebê dela ficou internada na UTI, e ela é muito grata, né, porque salvou a vida da filha dela, e ela quis doar também o leite materno legal. do segundo filho dela. Segundo filho. Ai, que importante. É importante esse trabalho Sim. de um e passando para o outro, entendendo a necessidade do próximo, Sim, né? sim.
E não custa nada, assim, financeiramente, porque a prefeitura arca mesmo, né, com pote, busca na casa, realmente é o trabalho de fazer a coleta, né, que tem que ter uma coleta, a gente passa todos os cuidados de higiene, né, porque como a gente falou aqui, é um leite que passa por todo um processo, ele tem que ter uma segurança alimentar, porque a gente tem que pensar que é um bebê que às vezes está internado numa situação crítica que vai receber esse leite numa UTI, então tem que ser um leite muito seguro, então tem todo um processo, né, de coleta, mas é questão mesmo de higiene, né, nada demais lavar bem as mãos, né, vai colocar a touca para não cair cabelo, né, evitar falar durante a coleta, mas isso tudo a gente passa para elas, né, essas orientações, a gente dá por escritas orientações, então é tudo muito redondinho em relação a isso. E qual que é a média da produção do banco de leite materno? A produção do leite materno, a gente pega, em média, juntando com o posto de coleta, uma média de até 20 litros por mês, assim, né? E aí a gente tem uma perda, né? A gente tem uma perda de leite, muitas vezes por sujidade, né? Qualquer coisinha que a gente acha no frasco desse leite, a gente tem que dispensar. Né? Não pode simplesmente pinçar ali, né? Então, achou um pontinho que seja, a gente tem que desprezar aquele frasco todo. Então, a gente vai ter perdas, né? Em todo leite coletado, ele vai ser utilizado, né? Todos os leites passam por exames, acidez do Ornick, né? Então, se, por exemplo, ficou um pouquinho fora da geladeira, não vai passar nesse exame, né? Então, a gente vai tendo perdas durante o processo da pasteurização. Então, nem todo leite coletado, ele vai ser direcionado, né? E a importância de cada vez mais doar. Aí a gente faz estatísticas, então varia. Tem mês que a gente tem perda de 30%, tem mês que chega a 60%, então é muito variável, né? Sim. Então, assim, agora, tá tendo muita perda por sujidade, aí a gente vai, né, Vá? Uma por uma, aí orienta, reorienta, com toda a delicadeza e cuidado, mas aí a gente vai vendo onde que a gente pode melhorar essa perda, né? Para não ter perda, a gente não gosta de perder nenhum, né? Mas acaba que perde. Sim. E, Valesca, você diz que trabalha principalmente com essa questão de risco, né, da gravidez, o parto de risco. Como que é? Existe, assim, alguma estatística em relação à Costa Sul e ao centro com relação a essa questão da gravidade? Na verdade, eu sou responsável pelo pré-natal de alto risco na Costa Sul. Então, o pré-natal de alto risco na Costa Sul, ele fica no Ciama, mas o pré-natal de alto risco aqui da Costa Norte e Centro, ele é direcionado para o centro de especialidade. Então, a estatística daqui, eu não tenho conhecimento, né? Então, assim, o pré-natal de baixo risco, ele é realizado na atenção básica. O que é encaminhado para mim? Gestantes de alto risco, ou seja, gestantes que têm comorbidades, né? Então, por exemplo, pressão alta, diabetes, histórico de doenças autoimunes, câncer, histórico de aborto, malformações e idade, né? A gente tem a idade, né, máxima a partir dos 35 anos, mas também temos aí as adolescentes, né? 13, 14 anos. Então, todas elas são encaminhadas para o pré-natal de alto risco. Então, essa gestante, ela tanto fica sendo assistida pela atenção básica quanto pelo alto risco. Não é fácil, tão fácil assim não, né, Rafa? Verdade. Você falou uma coisa importante, essa questão da adolescente, né? São Sebastião já teve uma época que eu vi que havia muitos casos de muitas adolescentes grávidas. Então, a gente sabe que é um trabalho que precisa ser feito dentro da sala de aula, de conscientização. Sim. Vocês têm algum trabalho com essas adolescentes também, quando elas estão passando pelo Ciama, ou até mesmo pelas unidades de Importância saúde? das campanhas, né? Na verdade, é um trabalho de política pública, né, essa questão, e precisa ser trabalhado na escola, né, tanto na escola quanto nas unidades de saúde. No Ciama da Costa Sul, hoje eu tenho praticamente as consultas mesmo, tanto de enfermagem quanto consulta médica. E se essa gestante, ela precisa de um atendimento psicológico, aí a minha psicóloga acaba também abrindo essa sessão. É que assim, na verdade, eu não tenho perna, né, assim, para dar de
dá conta, porque assim, o CIAMA, além de toda essa questão de referência de puericultura, pré-natal de alto risco, nós temos também o planejamento familiar, né, Poli? Então, assim, eu sou responsável pelo planejamento familiar na Costa Sul, que são todas as cirurgias definitivas, né? Então, todas as laqueaduras, todas as vasectomias passam por nós. Então, assim, é um serviço muito amplo. No uma CIAMA Topo responsabilidade também. grande. O planejamento familiar também é no CIAMA Topolândia, só que a gente atende Costa Norte e região central. É que nós temos a equipe, né? Que tem que ter uma equipe mínima, planejamento familiar, então estabeleceu-se que é no CIAMA que faz esse planejamento é um familiar. tema complicado. Complicado, eu ia perguntar. Que é mais fácil fazer, o homem ou a mulher? É uma... Não, né? Olha, o homem é mais fácil, mas ele foge. Mas é difícil ele aceitar. Ele tem mais medo, na verdade. A Ele tem mais vasectomia agora eu acho que está desmistificando muito tá essa questão do melhorando. preconceito, né? Então, Tá pelo melhorando menos lá bem. na Costa Sul a adesão tá melhorou bastante. bem. Eu acho que um faz e aí vai falando pro outro que tá tudo bem, né? Que, A rádio peão. Tranquilo, não tem que vai consequência. continuar a vida normal e tudo. Então, eu acho que isso faz com que eles tenham essa maior adesão, e sem contar que, assim, é uma cirurgia que é feita ambulatorial, no mesmo dia esse paciente, ele tá de alta, a recuperação é muito mais rápida. Isso que eu ia falar, porque né? a mulher precisa Ao contrário da de uma cirurgia. Exatamente, sim. exatamente. Tá vendo Internação. vocês, homens, ó? Vocês também podem ajudar no controle da natalidade, não é? Só a mulher que tem que passar por isso, Exatamente. E assim, eu acho muito importante enfatizar essa lei, que não é mais tão nova, né, Poli? Mas antes era 25 anos, né, a idade mínima, com 2 filhos ou não, e hoje a idade reduziu para 21 anos, com filhos ou não. Antes a gente precisava do termo de consentimento também assinado pelo cônjuge, né? Ele tinha que estar presente e assinar, hoje não é mais necessário. E se ele não assinar, ele pode ir lá e fazer também, né? Exatamente. Fica mais fácil, né? Liberdade, né? É isso aí. Então, eu gostaria de perguntar qual que é a dica, então, que vocês dão aí para todas as mamães que estão, futuras mamães que estão nos assistindo e também mamães, recém-mamães, para manter esse cuidado aí com o corpo e também, né, procurarem os serviços do CIAMA, né? Eu gostaria de orientar tanto as gestantes, né, quanto as puérperas que busquem o nosso serviço, porque é um serviço especializado. Nós estamos no CIAMA à disposição para estar ouvindo essa mãe, para passar todas as orientações, né? O leite materno, ele realmente é o melhor alimento para essa criança. E eu costumo falar que a gente precisa lutar por cada gota de leite materno, né? Então, assim, é um leite completo, é um leite que salva vidas e é o que ele tem, todos os nutrientes, nenhum outro leite tem. Eu vi nesse simpósio que eu fui recentemente que já está sendo realizado estudos que ele diminui as chances de Alzheimer e autismo. Então, assim, não tem nem como explicar todos os benefícios do aleitamento materno. E o mais incrível é isso, que ele vai te trazer benefícios, tá vendo? Na infância Sim, até a melhor idade. Exatamente. Até a melhor Pro idade. resto da vida. Não é só né? enquanto a criança é amamentada, os benefícios perduram, né? Verdade. Complementando a Vá, o recadinho que eu gostaria de dar é isso, procurem o CIAMA, usufruem do serviço do CIAMA, desde a gestação, concurso de gestantes, não faltem nas consultas, pratiquem todas as atividades integrativas do CIAMA, que com certeza a saúde do bebê agradece. É isso aí, Rafa. Recado dado, hein? Muito bom esse episódio. Incrível. Acho que muitas dúvidas aqui foram respondidas por vocês. Parabéns pelo Obrigada. trabalho que vocês desenvolvem. Eu acho que isso é muito importante. Como a gente acabou de falar, é um trabalho, não só questão do aleitamento, porque o que vocês ajudam, o que vocês colocam, né, para as mãezinhas comer, vai desde o nascimento Sim. até o resto da vida. até o último suspiro. Então, a importância de começar bem a Sim, vida, né, sim. com o aleitamento. Eu acho que isso é muito importante. E eu queria agradecer, porque já deu 1 hora de programa. Olha, passou rápido, Que né? não, mas Rápido, foi né? muito rápido. Assunto interessante é assim mesmo. Então, agradecer a presença de vocês.
falando, né, novamente que nós estamos vivenciando o agosto dourado, que é a importância do aleitamento materno. Então, você, futura mamãe, você, mãezinha nova, fique atento às dicas das amigas aqui do Ciama, procure o Ciama da sua região, participe, porque com certeza você vai sair com muita bagagem de lá. É isso aí, Marinha, falou tudo. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram mesmo desse episódio, deixe o like aí no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e também ativar o sininho para receber todas as novidades aqui do Pod da Prefis e dos conteúdos produzidos por todos os profissionais aqui do Departamento de Comunicação. E falando em Departamento de Comunicação, não podia deixar de agradecer aqui a nossa produtora Maria Fernanda, que deu todo esse suporte aqui pra gente, e o Márcio Júnior, nosso streamer aqui, que sem eles nada disso teria acontecido, né, Mara? Exato, ainda temos o Juliano também. É o Juliano, nosso fotógrafo também. As fotos que vão sair posteriormente, feitas por ele. Lembrando que nós temos aqui também o QR Code Tá aqui do no Zap, cantinho, aqui galera. da Prefeitura. Quer deixar algum recado, tem alguma dúvida, quer dar alguma sugestão? Entre aqui, ó, acesse seu telefone, mande aqui pra gente que nós vamos mandar a resposta para você. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigada por todos que estão aqui nos acompanhando e até a próxima semana.